O Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec no século XIX, continua a ser uma doutrina relevante na sociedade contemporânea, embora seu impacto e interpretação variem conforme o contexto cultural e geográfico. Hoje, o Espiritismo é visto não apenas como uma filosofia espiritual, mas também como uma prática que busca compreender a vida, a morte, a reencarnação e a comunicação com os espíritos. Abaixo estão alguns pontos-chave que podem ajudar a estruturar um vídeo completo sobre o tema. Definição e fundamentos do Espiritismo. Origem. Explicar o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec e a publicação de O Livro dos Espíritos. Princípios básicos. Crença em Deus. Imortalidade da alma. Reencarnação. Comunicabilidade com os espíritos. Evolução moral e espiritual. Diferença entre espiritismo e outras crenças. Comparar com religiões, espiritualismo e práticas mediúnicas. Espiritismo na sociedade atual. Crescimento e adaptação. Como o espiritismo se adaptou às mudanças sociais e tecnológicas. Influência cultural. Impacto na literatura, cinema, música e artes. Centros espíritas. Papel dos centros espíritas na comunidade, oferecendo apoio espiritual, psicológico e social. Filantropia, ações assistenciais e caritativas, promovidas por instituições espíritas. Práticas e rituais. Reuniões mediúnicas. Como funcionam as sessões de comunicação com os espíritos. Passes e fluidoterapia. Explicar a prática de transmissão de energias espirituais. Estudo e educação. A importância do estudo das obras de Kardec e de outras literaturas espíritas. Desafios e críticas. Ceticismo científico. Como o espiritismo é visto pela ciência e os desafios de comprovar suas práticas. Críticas religiosas. Respostas às críticas de outras religiões. Mercantilização. Discussão sobre a exploração comercial de práticas espíritas. Espiritismo e tecnologia. Mídias sociais. Como o espiritismo se expandiu através da internet e redes sociais, aplicativos e plataformas, ferramentas digitais para estudo e prática espírita. Desafios da era digital. Manter a autenticidade da doutrina em um mundo digitalizado. Depoimentos e casos reais, histórias de transformação. Relatos de pessoas que encontraram conforto ou mudanças significativas através do espiritismo. Casos de mediunidade. Exemplos de comunicações mediúnicas que impactaram vidas. Futuro do espiritismo. Tendências. Como o espiritismo pode evoluir com as novas gerações. Integração com outras crenças. Possibilidades de diálogo interreligioso. Sustentabilidade. Manter a relevância da doutrina em um mundo em constante mudança. O papel do espiritismo na busca por sentido, consolo e evolução espiritual. Convite ao estudo. Incentivar o público a conhecer mais sobre o espiritismo de forma crítica e aberta. Entrevistas. Inclua depoimentos de estudiosos, médiuns e frequentadores de centros espíritas. Visuais. Use imagens de obras de Kardec, centros espíritas e gráficos explicativos. Tom. Mantenha um tom informativo, respeitoso e inclusivo, evitando polarizações. O espiritismo entende o ser humano como um espírito imortal, temporariamente ligado a um corpo físico. Essa visão pode ser contrastada com visões materialistas da vida, que reduzem a existência ao aspecto biológico. Lei de causa e efeito, karma. A ideia de que nossas ações têm consequências, não apenas nesta vida, mas em futuras encarnações, oferece uma perspectiva profunda sobre responsabilidade e justiça. Evolução espiritual. O espiritismo propõe que todos os espíritos estão em constante evolução, aprendendo e crescendo através de múltiplas encarnações. Isso pode ser relacionado com conceitos modernos de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Desde sua origem, o espiritismo se propõe a ser uma doutrina racional, que busca conciliar fé e razão. Hoje, há pesquisas em áreas como parapsicologia, física quântica e neurociência, que tentam explorar fenômenos como mediunidade e vida após a morte. Fenômenos mediúnicos. Estudos científicos sobre mediunidade, como os realizados pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP, investigam a veracidade e os mecanismos por trás das comunicações mediúnicas. Desafios científicos. Ainda há ceticismo em relação à comprovação científica dos fenômenos espíritas, mas o diálogo entre ciência e espiritualidade continua a evoluir. Muitos centros espíritas oferecem apoio emocional e espiritual para pessoas
que enfrentam problemas como depressão, luto e ansiedade. A doutrina espírita enfatiza a importância do perdão, da resignação e da fé como ferramentas para superar desafios. Fluidoterapia e passes, a prática de passes espíritas, que envolve a transmissão de energias espirituais, é vista por muitos como uma forma complementar de tratamento para questões emocionais e físicas. Luto e consolação, a crença na vida após a morte e na possibilidade de comunicação com entes queridos falecidos oferece consolo para muitas pessoas em processo de luto. Centros espíritas frequentemente oferecem aulas de evangelização para crianças, ensinando valores morais e espirituais baseados na doutrina. Estudo sistematizado. A educação espírita não se limita à religião. Ela inclui o estudo de obras filosóficas, científicas e morais, incentivando o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento. Influência na educação formal. Em alguns países, como o Brasil, o espiritismo influenciou a criação de escolas e instituições de ensino que combinam educação acadêmica com valores espíritas. O espiritismo coloca a caridade como o princípio central da prática espírita. Isso se reflete em inúmeras ações sociais, como sopões, distribuição de roupas, atendimento médico e psicológico gratuito e apoio a populações vulneráveis. Inclusão e diversidade. A doutrina espírita prega a igualdade de todos os espíritos, independentemente de raça, gênero, orientação sexual ou condição social. Isso pode ser um ponto de discussão sobre como o espiritismo lida com questões contemporâneas de diversidade. Crítica ao materialismo. O espiritismo critica o excesso de materialismo na sociedade, defendendo uma vida mais equilibrada entre bens materiais e valores espirituais. Alguns espíritas exploram o uso de tecnologias, como gravações eletrônicas de voz, EVP e instrumentos eletrônicos, para tentar captar mensagens dos espíritos. Redes sociais e divulgação. A internet e as redes sociais permitiram que o espiritismo alcançasse um público global, com canais no YouTube, podcasts e grupos de estudo online. Desafios da era digital. A facilidade de acesso à informação também trouxe desafios, como a disseminação de desinformação e a banalização de práticas espíritas. Além das obras de Allan Kardec, autores como Chico Xavier e Divaldo Franco contribuíram para a expansão da literatura espírita, com livros que abordam temas como mediunidade, reencarnação e vida após a morte. Cinema e teatro, filmes e peças teatrais inspirados em histórias espíritas, como Nosso Lar e Chico Xavier, ajudaram a popularizar a doutrina. Música e arte visual. A música espírita, com letras que refletem valores como amor, caridade e esperança, é uma forma de expressão artística que conecta pessoas à doutrina. O espiritismo, embora mais forte no Brasil, está presente em países como Portugal, Espanha, França, Estados Unidos e Japão. Cada cultura adapta a doutrina às suas particularidades. Diálogo interreligioso. O espiritismo pode ser visto como uma ponte entre diferentes religiões, já que sua ênfase na moral universal e na comunicação com os espíritos encontra ressonância em várias tradições espirituais. Desafios da globalização. Manter a essência da doutrina em um mundo cada vez mais plural e secularizado é um desafio para os espíritas. Embora o espiritismo se proponha a ser uma doutrina racional, há o risco de cair em dogmatismo, especialmente em grupos mais tradicionais. Comercialização. A venda de livros, cursos e produtos espíritas pode gerar críticas sobre a mercantilização da espiritualidade. Fenômenos de massa. A popularização de médiuns e eventos espíritas pode levar a uma banalização da doutrina, com foco excessivo em fenômenos em detrimento do estudo e da reflexão. Reforce a ideia de que o espiritismo não é apenas uma crença, mas um caminho de autoconhecimento, evolução espiritual e serviço ao próximo. Crise existencial. Em um mundo cada vez mais acelerado e materialista, muitas pessoas buscam respostas para perguntas profundas sobre o sentido da vida, a morte e o sofrimento. O espiritismo oferece uma visão consoladora, sugerindo que a vida terrena é apenas uma etapa em um processo evolutivo maior. Espiritualidade sem dogmas. Para muitos, o espiritismo atrai por sua abordagem racional e não dogmática, permitindo que as pessoas explorem sua espiritualidade sem abandonar o pensamento crítico. Conexão com a natureza. A doutrina espírita enfatiza a importância da harmonia com o universo e a natureza.
algo que ressoa com movimentos contemporâneos de sustentabilidade e ecologia. Reencarnação como oportunidade de crescimento. A crença na reencarnação oferece uma perspectiva de que os erros do passado podem ser corrigidos e que o sofrimento tem um propósito educativo. Casos de regressão e memórias de vidas passadas. Estudos e relatos de pessoas que afirmam lembrar de vidas anteriores podem ser explorados como evidências, ainda que controversas, da reencarnação. Impacto na psicologia. A ideia de vidas passadas tem influenciado terapias alternativas, como a terapia de vidas passadas TVP, que busca resolver traumas atuais através da suposta regressão a experiências anteriores. Explique os diferentes tipos de mediunidade, como psicografia, psicofonia, vidência e cura espiritual. Desafios da mediunidade. A mediunidade não é vista como um dom, mas como uma ferramenta que exige estudo, disciplina e ética. Muitos médiuns enfrentam desafios como o controle de suas faculdades e o equilíbrio entre a vida material e espiritual. Casos. Famosos médiuns como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e Eurípides Barçanufo são exemplos de como a mediunidade pode ser usada para o bem coletivo. Sofrimento como ferramenta de evolução. O Espiritismo ensina que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Resignação e aceitação. A doutrina espírita prega a resignação diante das dificuldades, mas não a passividade. A ideia é aceitar os desafios como parte do processo evolutivo, enquanto se trabalha para superá-los. Apoio aos enlutados. A crença na comunicação com os espíritos oferece consolo para quem perdeu entes queridos, ajudando a lidar com o luto de forma mais serena. Amor e caridade como leis máximas. O Espiritismo coloca o amor ao próximo e a prática da caridade como fundamentos para uma vida ética e espiritual. Igualdade e fraternidade. A doutrina prega que todos os espíritos são iguais perante Deus, independentemente de raça, gênero, orientação sexual ou condição social. Responsabilidade individual. Cada indivíduo é responsável por suas ações e pelo seu próprio progresso espiritual, o que incentiva a autonomia e a autocrítica. Alguns espíritas acreditam que a Terra está passando por uma transição para um estágio mais elevado de evolução, onde o amor e a fraternidade prevalecerão. Papel da juventude. A nova geração é vista como crucial nesse processo, trazendo ideias inovadoras e uma visão mais inclusiva e sustentável. Tecnologia e espiritualidade. A integração entre avanços tecnológicos e valores espirituais pode ser um caminho para um futuro mais equilibrado. Reforce a ideia de que o Espiritismo não é apenas uma religião, mas uma filosofia de vida que busca unir ciência, filosofia e espiritualidade. Convite à reflexão. Incentive o público a refletir sobre como os princípios espíritas, como a caridade, a reencarnação e a comunicação com os espíritos, podem trazer significado e propósito para suas vidas. Chamada para o estudo e a prática. Sugira que as pessoas explorem o Espiritismo de forma crítica e aberta, participando de estudos em centros espíritas ou lendo obras básicas, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem de esperança. Encerre com uma mensagem de esperança, destacando que, independentemente das dificuldades, todos temos a capacidade de evoluir e contribuir para um mundo melhor. Inclua depoimentos de pessoas que encontraram conforto e transformação através do Espiritismo. Imagens simbólicas. Use imagens de natureza, luz e conexão humana para transmitir uma sensação de paz e união. Música de fundo. Encerre com uma música suave e inspiradora, como Prece por um Mundo Melhor ou Paz pela Paz, que reforcem a mensagem de esperança e amor. O Espiritismo, com sua visão racional e espiritual da vida, nos convida a olhar além das aparências e a buscar o sentido mais profundo de nossa existência. Ele nos lembra que somos espíritos imortais, em constante evolução, e que cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento. Que possamos juntos construir um mundo mais justo, fraterno e amoroso, onde a caridade e o entendimento prevaleçam. Obrigado por acompanhar este vídeo.